A paz de Cristo, professores, professoras, superintendentes, coordenadores, sejam bem-vindos à lição 7 da Escola Dominical. Nesta lição 7, nós estamos estudando revistas para classes de juvenis e de adolescentes. Quem já está aí há muito tempo sabe que o conteúdo é repetido, mas a palavra é nova, é a palavra de Deus, é a palavra que nos renova, melhor dizendo, tá certo? E a ideia do currículo rotativo é que está repetindo a aula para novos alunos. Nós esperamos que os alunos de 3 anos atrás, de 2 anos atrás, já estejam evoluindo aí para as outras classes, tá certo? Por isso fique conosco, assista mais esta videoaula, curta, compartilhe, comente, inscreva-se no nosso canal. Tem muito conteúdo chegando para abençoar sua vida. Vamos à aula 7 da Escola Dominical. Pega lápis, papel, caneta, bloco de notas. Vem para a Escola Dominical. A base desta carta é a cidade de Colossos, uma cidade pequena, uma cidade aparentemente insignificante ali naquela região, mas era uma cidade que tinha uma marca muito forte de sincretismo religioso, isso mesmo, mistura de religiões. Lá tinha gnosticismo, o judaísmo, astrologia e um monte de outras coisas, ok? Então, esses ensinamentos, eles misturavam rituais e filosofias, negando a existência do Deus encarnado e do Cristo crucificado, ensinando que era necessário a união de todas as formas de religião para se alcançar a libertação da alma. Paulo vai defender a supremacia de Cristo e a morte, ressurreição e ascensão de Cristo como suficientes para a salvação do homem. Olha só o que ele diz em Colossenses 2, do 8 ao 23. Eu não sei você, quando eu digo para você ler, eu amo ler. E vou aqui te fazer um desafio. Vou ler do 8 ao 23. Preste atenção na leitura, na pontuação. É maravilhosa, a palavra de Deus é maravilhosa. Se ela for lida casualmente, eu descubro quando alguém não lê a Bíblia periodicamente, diariamente, quando a pessoa vai fazer a leitura da Bíblia e não respeita a pontuação, não respeita os versículos, não respeita nada, ok? Então, se você faça essa leitura aí em voz alta e perceba o quanto você precisa melhorar na leitura. Colossenses 2, do 8 ao 23, ele vai nos dar o pano de fundo todo dessa lição de hoje e dessa carta. Ele fala assim, ó: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, astrologia, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças
como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis. Aqui está falando do judaísmo. As quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Então, Paulo escreve essa carta para defender o evangelho, para defender a igreja e a supremacia de Cristo. Ele diz aqui, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, existem duas ameaças ao evangelho, à igreja, que a igreja de Colossos estava sofrendo e que nós sofremos hoje, que é a mistura, que é o sincretismo, que é a tentativa de tornar o cristianismo e os cristãos mais aceitáveis diante do mundo. Quem se torna amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Nunca poderemos ser cristãos e amigos do mundo, pois o evangelho confronta o pecado no qual o mundo está absorvido. Ok? Então não há como misturar essas coisas. O cristianismo, aliás, nós sempre fomos perseguidos, o problema é que a gente quer popularidade, né? Então, para ter popularidade, a gente fica passando a mão na cabeça, ok? A gente fica aceitando certas influências só para não ficar mal na mídia. Não. A história do cristianismo mostra que a igreja sempre confrontou o pecado e, portanto, sempre foi perseguida. Uma igreja que não está sendo perseguida pelo mundo, alguma coisa está errada. Essa é a primeira ameaça, mistura, sincretismo. A segunda ameaça, regras rígidas ou completa libertinagem. Criar rituais e regras para fortalecer a ideia de que estamos salvos. Regras rígidas ou completo abandono delas, são os extremos. Cristianismo não é prisão, é libertação. Aqui no gnosticismo, que era uma religião que dominava muito aquela região e que ainda hoje está presente em muitas religiões, ok? É o seguinte, no gnosticismo diz que você ganha a libertação, a alma está presa no corpo. E para ganhar a libertação da alma é através da gnosis, através do conhecimento, ok? Outra coisa que eles dizem para desacreditar a divindade e a humanidade de Cristo é que a carne, o corpo, a matéria é completamente má. Então, há dois extremos. Ou você se isola no topo de uma montanha, senta em cima de uma pedra, longe de tudo e de todos, para completo isolamento do mundo para buscar a santidade. Ou então, já que o corpo é completamente mau, não há por que se preocupar em santificar o corpo. Pode se envolver com todo tipo de libertinagem, de moralidade, de mentira, de prostituição, de bebedeiras, de glutonaria, não tem nenhum problema, ok? Mas preste atenção, não moldamos, e aqui os judaizantes eles vinham com força nisso aqui também, porque eles queriam que os cristãos continuassem praticando os rituais do judaísmo, guardando festas, guardando luas, ok? Fazendo todos os sacrifícios que se faziam na lei, ok? Então, exigindo que as pessoas mudassem externamente. Acontece que nós não moldamos o caráter das pessoas, exigindo que mudem o que vestem. Mas a Bíblia, mudem o que vestem, mudem o que comem, não. Mas a Bíblia molda nosso caráter pelo Espírito, mudando quem somos. É de dentro para fora. Só a palavra é capaz de mudar. O homem, ela é capaz, e a Bíblia diz em Hebreus 4:12, ela é poderosa, ela é viva e ela é eficaz. Então, eles ficavam tentando dar uma ajudinha para as pessoas. Não há ajudinha no Evangelho. É pregar o Evangelho e deixar que o Evangelho transforme a vida das pessoas de fora para dentro. Eu já abro aqui um parênteses para dizer que nós, enquanto líderes de adolescentes, trabalhando com adolescentes, dando aula para adolescentes, olha só, muitas vezes nós olhamos e julgamos o adolescente espiritual pela forma como ele está vestindo, pela forma como ele vem para a igreja. Esses dias um menino falou assim para mim, que ele chegou num lugar para tocar com o violão dele, e alguém
disse assim para ele: olha, a próxima vez que você vier aqui, coloque uma roupa de crente. Só porque ele estava com um estilo esporte fino. Coloque uma roupa de crente. Chamou um diácono que estava ali de terno e gravata e disse: isso é roupa de crente. Olha só, a palavra muda. É a palavra que muda. João 8:32. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. João 17:17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, é a palavra que muda. Não são regras, ok? E nem a ausência delas. É a palavra que vai trazer para a pessoa um comportamento equilibrado, moderado, ok? Domínio próprio. Beleza? Maravilha. Bom, essa foi a introdução da nossa lição e agora nós vamos ver os 3 objetivos: mostrar a nossa nova condição em Cristo, destacar a necessidade de pensarmos nas coisas do céu e reafirmar o compromisso que devemos ter com a santidade. Junto do Pai, ok? Que é a primeira parte aqui, tipo o primeiro tópico aqui da nossa lição, junto do Pai. Então, contraditando os falsos ensinamentos, o apóstolo Paulo passa a mostrar aos colossenses que a nova vida que passamos a viver em Cristo é marcada por 3 importantes momentos que falam sobre o nosso relacionamento com Ele, a saber, morte, ressurreição e ocultamento, ok? Então, o que é a morte? O que é morrer? Não é? O que é ser morto? Bom, primeiro a gente tem que lembrar que nós estávamos mortos espiritualmente antes de conhecermos a Jesus Cristo, ok? E termos sido convencidos pelo Espírito Santo a entregar a nossa vida ao seu grande amor. Então nós estávamos mortos. Onde a gente vê isso? Efésios 2. Você usa a Bíblia na sua classe? Você pede para os alunos folhear a Bíblia? Pede para eles folhearem a Bíblia. Inclusive indica que eles tragam a Bíblia impressa, ok? Para o culto. Essa ideia é bom ter a Bíblia no celular, mas a gente sabe que a meninada não lê a Bíblia no celular. Mal lê na igreja, ok? Então é bom ter a Bíblia impressa. Diga para eles, é muito bom ter essa Bíblia. Olha o que diz Efésios 2:1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então nós estávamos mortos, ok? Nós estávamos mortos para Deus e vivos para o mundo, certo? Porque nós vivíamos de acordo com as coisas do mundo. Aceitar a Cristo significa morrer para o mundo, ok? Então o pastor diz que é tirar o atestado de óbito e carregar ele sempre aonde você for. Qualquer coisa, qualquer palavra, qualquer ambiente que não condiz com a sua fé, você tem que se lembrar que você tem um atestado de óbito, você morreu para o mundo, então você não pode viver como se a gente estivesse morto, porque agora você morreu para o mundo, agora você vive para Deus. Então, morrer para o mundo, tirar o controle das mãos escravizadoras da carne. Lembra naquela ilustração que a gente fez sobre obras da carne, fruto do Espírito? O Espírito nos direciona a uma maturidade onde somos capazes de obedecer a sua orientação, ao seu direcionamento. A carne não, ela tira o controle da nossa mão e nos escraviza, nos torna reféns de suas vontades malignas e pecaminosas, tá? Então, morrer para o mundo é tirar o controle das mãos escravizadoras da carne e permitir que o Espírito nos guie, certo? Então, Bíblia neles. Romanos 8, 12, 14. De maneira, irmãos, que somos devedores não à carne para viver segundo a carne, porque se viver segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Morrer aqui é abandonar, ok? Morrer em Cristo, morrer com Cristo é abandonar o hábito de pecar. Porque todos nós nascemos em pecado. Nós temos naturalmente o hábito de pecar. O homem sem Deus peca para viver e vive para pecar.
1 João, capítulo 3, versículo 8 e 9. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, entende? Nasceu de novo. E não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Lembra que Jesus disse a Nicodemos lá em João 3? É necessário nascer de novo. Então, quando nós nascemos, quando aceitamos a Cristo, nós nascemos de novo. Nós adquirimos uma nova natureza. Que natureza? A natureza de Cristo em nossa vida através do fruto do Espírito. Ok? Então, mortos para o mundo. Estávamos mortos para Deus. Agora vivemos para Deus e estamos mortos para o mundo. Certo? Então, primeira coisa, o momento em que nós somos mortos com Cristo. Segunda coisa, momento em que fomos ressuscitados com Cristo. Ao experimentarmos sua morte, recebemos o direito de desfrutarmos sua vida na ressurreição. Tá? Aliás, eu coloquei aqui, essa é a nossa verdadeira vitória e exaltação, viu? Sabe aquela coisa assim, Deus vai te exaltar, Deus vai te colocar por cabeça e não por cauda. Gente, a verdadeira exaltação do homem está aqui. Romanos 8 e 37, mas em todas estas coisas somos hipervencedores daquele que nos amou. 1 Coríntios capítulo 15. Nós não estávamos mortos? Estávamos mortos. 1 Coríntios 15, versículo 55. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 2, versículos 4 ao 6. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Antes, mortos, condenados, destinados ao abismo, destruídos, Cristo nos libertou do império das trevas. E olha o que ele diz em Colossenses 1, 13 e 14. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então essa é a nossa verdadeira exaltação, de condenados a salvos, de prisioneiros a libertos, de destinados ao inferno a cidadãos dos céus, de pessoas que habitavam as áreas de trevas e de escuridão do pecado. Agora a Bíblia diz que agora ele nos fez assentar nas regiões celestiais com Cristo. E momento em que fomos escondidos em Cristo. Olha só, não nos escondemos mais de Deus por causa do pecado, mas fomos escondidos em Cristo para triunfarmos sobre o pecado. Olha que coisa maravilhosa. Lembra de Adão? Lá em Gênesis 3, 8, 9, ele peca. Qual a primeira coisa que o homem faz ao pecar? Se esconde de Deus. Se esconde da presença, da santidade de Deus. Aí Romanos vai dizer, todos pecaram e destituídos estão da glória, destituídos estão da presença de Deus. Muito bem. Só que agora nós não estamos mais escondidos de Deus, mas estamos escondidos em Cristo para triunfarmos sobre o pecado. Escondidos em Cristo nós nascemos de novo e portanto nos saciamos nele, vivemos para ele e por ele. A pessoa do mundo continua escrava do pecado, então ela continua tendo
desejos e continua sendo levada aos rudimentos do mundo, às coisas do mundo. Nós não. Nós saciamos a nossa busca pela divindade e pela salvação de nossa alma em Cristo. Estamos escondidos nele. As coisas do mundo não nos influenciam mais. E é porque estamos escondidos nele, que a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17, quem agora está em Cristo, nova criatura é. Por quê? Porque nós nascemos de novo. Olha o que diz Romanos 6. Romanos 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou da morte pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição, sabendo isto, que o nosso velho homem, o velho Adão, foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Versículo 11, assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aleluia? Então nós devemos olhar para o alto e ver que Cristo está sentado à direita de Deus. Ao ver isso, vamos perceber que estamos seguros, porque a nossa vida está escondida com Cristo, o nosso Senhor. Antes condenados, agora salvos. Antes afastados, destituídos da presença de Deus. Agora nós fomos, através de Cristo, reconciliados com Deus. A parede que havia de separação não há mais, porque em Cristo nós podemos nos aproximar de Deus novamente. Amém? Muito bem. Essa lição é uma lição muito prática. E o segundo tópico dela fala pensando no que importa. É agir de acordo com a nova mentalidade. Pensamento que leva à ação. Nossa vida não deve ser refém dos pensamentos, de pensamentos temporais, medíocres e sem esperança. Antes deve ser oxigenada pela eternidade nos céus. É viver na terra sem tirar os olhos dos céus. É possuir endereço fixo, lembrando-nos de que somos peregrinos. É conquistar coisas sem ser conquistado por elas. Então, pensando no que importa. Priorizar o reino é investir a vida no reino. É proclamar o reino. É refletir o reino. Pensar nas coisas de cima é sair do palco. É descer do pedestal, reconhecendo o senhorio e a soberania de Cristo. As pessoas querem o salmo do pastor, mas não querem o pastor do salmo. Muitos querem Jesus para a salvação da alma, mas não querem para ser senhores de suas vidas, de suas vontades, de seus desejos. Eu sempre digo, quando ministro para jovens e adolescentes, nós temos que tomar cuidado com aquilo que estamos cantando. Nós dizemos, eu me rendo a teus pés, eu me prostro a teus pés, meu desejo é fazer a tua vontade. Preste atenção, não adianta verbalizar, a fé não pode ser apenas verbalizada, ela precisa ser praticada. Fica comigo que você vai ver o que tem para nós aqui no final dessa aula. Os falsos ensinos colocavam o homem no centro do universo. O que nós estamos vendo hoje? O homem no centro do universo. Louvores, pregações e igrejas colocando o homem no centro e Jesus a seu serviço. Só que Jesus não divide sua glória. Ele é soberano em tudo, em todas as coisas. Que nós possamos pensar nas coisas de cima é falar como João falou, que é necessário que ele cresça
e que eu diminua. Pensar nas coisas de cima é entender Colossenses 1,17. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. João 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Romanos 11:36, porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Amém. Pensar nas coisas de cima é colocar Cristo no centro da nossa vida e de todas as nossas emoções, de todas as nossas vontades, é colocá-lo no trono. Um evangelho verdadeiro é Cristo no trono e o homem quebrantado, prostrado aos seus pés diante da sua santidade. Pensar no que importa é sair de cena, é deixar Jesus ser o que ele é na nossa vida. É não apenas buscá-lo para satisfazer as nossas necessidades, mas para servi-lo como Senhor de nossas vidas. Pensando no que importa é relacionamento. As pessoas querem seguir a Cristo, mas não querem mudar comportamento. E preste atenção, eu disse na introdução que lá havia uma rigidez, um extremo grande, ou completo ritual, completas regras aprisionadoras para que as pessoas seguissem aquele caminho, ou então completa libertinagem. Não, evangelho é equilíbrio, é moderação. Da mesma forma que não é a exigência que muda a vida das pessoas, da mesma maneira, não há evangelho sem mudança. Lucas 5:32, a síntese do evangelho está aqui. Jesus diz: eu não vim chamar os justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Pensar nas coisas de cima é relacionamento. Dois jovens, um moço e uma moça, quando começam a namorar, e eles se apaixonam, e eles começam a trabalhar e a planejar o seu casamento. A partir do momento que nos relacionamos assim com uma pessoa que queremos viver com ela para a vida toda, nós mudamos muitas coisas na nossa vida para agradar a outra pessoa. Nós passamos a viver a nossa vida, mas vivemos a nossa vida para a outra pessoa. Nós mudamos até mesmo certos comportamentos. Para quê? Para agradar a outra pessoa. É uma pergunta que cabe a todos nós, que cabe ao jovem e ao adolescente. Se fazemos de tudo para agradar uma pessoa, num relacionamento que pode acabar porque não dá certo para casar, ou num relacionamento que no máximo que vai durar é até que a morte os separe. Se fazemos tudo isso para agradar pessoas, por que não podemos fazer para agradar a Deus? Por que não podemos melhorar o nosso comportamento para agradar a Deus? Romanos 8:8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas ele vai dizer, Romanos 12:12, e não vos conformeis com este mundo, não se comportem com este mundo, não andem como este mundo, não deem as mãos para este mundo, em todos os seus conceitos, as suas modas e os seus comportamentos, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita
e agradável vontade de Deus. Filipenses 1:21, olha o que Paulo diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. E por que tudo isso, Paulo? Porque nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, Filipenses 2:6, não teve por usurpação ser igual a Deus. Essa busca pelo poder, essa busca pela fama, essa busca por ser reconhecido, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. O adolescente aqui, é só você olhar a maneira que eles se vestem, que eles conversam. A adolescência é uma fase marcada pela busca pelo reconhecimento. E muitos, na busca pelo reconhecimento e pela fama, fazem coisas que machucam eles e que machucam as pessoas, porque eles não medem consequências. Não, adolescente, você deve colocar Cristo em primeiro lugar na sua vida. Pensar nas coisas de cima é não permitir que nenhum relacionamento, que nenhuma atividade tome o lugar de Cristo na sua vida. Esconda Cristo da sua vida, não. O adolescente é que está escondido em Cristo e, portanto, vive de acordo com a palavra de Deus, vive uma vida que realmente reflete aquilo que ele é, com quem ele está se relacionando. Vivemos para agradar a Deus. Aleluia! Paulo, então, aqui, ele vai continuar e ele vai nos trazer, na terceira parte aqui, esse tema, esse novo padrão de comportamento, certo? Então vamos lá, vestindo a roupa da santidade. Paulo chama a nossa atenção para o fato de não podermos permitir que a nossa velha natureza assuma o controle de nossas palavras e atitudes. Então ele usa aqui esse termo no versículo 5. Mortificai, fazei morrer, ok? Vocês devem matar essa velha natureza, ok? Sobre os vossos membros que estão sobre a terra. O que é vestir as roupas da santidade? Pessoal, santidade não pode ser verbalizada apenas, ela precisa ser praticada. Nós vemos uma geração que verbaliza muita santidade, principalmente por meio das canções. Eu quero ser santo, eu quero viver em santidade. Mas nós não podemos apenas cantar, precisamos praticar uma vida em santidade, viver em santidade. Eu até estou transformando essa pré-aula numa ministração para jovens e adolescentes que vai se chamar Desapega, Desapega. O que é desapegar? É a arte de jogar fora coisas velhas. Porque assim como roupas sujas, antigas e rasgadas, que não servem para ser doadas, o antigo comportamento ou o comportamento do mundo não serve para ser copiado por nós e nem ser passado por outra pessoa, precisa ser jogado fora. Uma coisa que me chama a atenção aqui nesse texto de Colossenses 3 é que a vida cristã requer atividade, não há espaço para passividade. Olha que ele coloca: buscai, pensai, mortificai, despojai, revestir. Percebe que há uma ação nossa, que não é aquela coisa mística, aquela coisa mágica, olha, você vai viver uma vida santa. Não, é preciso se envolver mais do que com palavras, com atitudes que demonstrem o quanto queremos viver uma vida em santidade diante do Senhor. Então, como trocar as roupas velhas, as roupas do mundo, as roupas do pecado, por roupas de santidade, ok? Que agradam a Deus, que demonstram o nosso novo nascimento. Como fazer isso? Como entrar nesse provador com uma roupa antiga e sair com uma roupa nova? Você está entendendo? Então vamos lá. Paulo faz aqui uma listagem. Pecados sexuais, certo? Então ele fala aqui no versículo 5. Mortificai, pois, os vossos membros estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, trocar de roupa. Ele fala aqui, começa com essa lista de pecados sexuais: imoralidade, indecência,
paixões más, maus desejos e cobiças. Preste atenção numa coisa. 2 Timóteo 2:22, Paulo escreve a este jovem e diz para ele: foge dos desejos da mocidade. Eu sempre digo que os desejos são naturais e não são pecado. Mas de quais desejos devemos fugir? Dos desejos descontrolados, dos desejos incontroláveis, ok? Dos desejos desesperados. Paulo escreve também à igreja de Coríntios, primeira carta de Coríntios, capítulo 6, 18, fugir da prostituição. E aqui eu faço uma observação que esses dias eu estive olhando numa página da internet que trata de relacionamentos e colocaram lá a seguinte pergunta: por que as meninas da igreja às vezes preferem namorar com o menino do mundo, com o garoto do mundo? E algumas meninas responderam: porque o garoto do mundo nos respeita mais do que os meninos da igreja. O menino da igreja quer chegar, quer pegar, quer beijar, quer amassar, quer apertar e fazer aquela zoeira. E o menino do mundo, ele vem já sabendo que a menina é crente, então ele já vem com outro comportamento. Olha que coisa, isso não justifica o namoro entre cristãos e não cristãos, mas nos dá uma ideia do que está acontecendo. Quer dizer, é um comportamento que não foi mortificado, ok? Então, aqui é mortificar a imoralidade, a prostituição, a fornicação, a pornografia, ok? Os vícios da pornografia, a masturbação, tudo isso. Ele fala aqui de pecados sociais, também nessa lista, quando ele fala de maledicência, quando ele fala de avareza. Desejo maligno e avareza falam de desejar o mal para os outros e desejar o que é dos outros. O que nós desejamos determina o que nós fazemos. Muitos relacionamentos entre adolescentes dão errado, mas ficam com marcas irreparáveis. E nós vemos em reportagens casos que vão até a violência, porque um dos dois não consegue se desvencilhar, não consegue abrir mão com sentimento de posse e deixa nascer no seu coração isso aqui, esse desejo de fazer o mal para os outros. Não apenas o desejar mal, pensar mal de alguém, mas fazer o mal, ok? Avareza é o pecado de desejar sempre, sem nunca se satisfazer, sejam coisas ou prazeres. É um desejo insaciável. Exemplo: o desejo de dinheiro conduz ao roubo, esse desejo descontrolado, ok? O desejo de dinheiro conduz ao roubo, o desejo de poder à tirania, o desejo sexual conduz à impureza. Isso é idolatria, porque coloca as coisas no lugar de Deus e substitui Deus por coisas e prazeres. Guarda isso. É idolatria porque coloca as coisas no lugar de Deus e substitui Deus por coisas e prazeres. E, portanto, ele diz no versículo 6, atrai a ira de Deus. Por quê? Porque é aquilo que foi criado sendo cultuado ao invés daquele que criou. Cuidado com a idolatria. Sertaneja, universitária, da moda, da música, dos atores, das atrizes e do gospel. Cuidado com a idolatria. A Bíblia está dizendo que toda vez que a gente coloca algo no lugar de Deus, nós atraímos a ira de Deus, tá certo? Ele vai continuar a lista falando dos pecados do temperamento, no versículo 8. Cólera, malícia, maledicência, ira, indignação e maldade. Falam de um temperamento não controlado pelo Espírito. A ira descreve o temperamento explosivo. A indignação é uma ira que arde continuamente, que se recusa a ser pacificada e jamais cessa. Essas duas explosões de mau gênio humano destroem a harmonia dos relacionamentos. A maldade fala de uma depravação total mental, onde surgem todos os vícios. É interessante a gente colocar isso aqui, porque, como eu já disse a vocês, nós não apenas estamos ali dando aula, mas o professor precisa se envolver com a vida dos seus alunos, não apenas dentro da igreja. E ao olhar Paulo dizer que devemos mortificar esse tipo de comportamento, nós somos exercitados por essa palavra.
alimentados por essa palavra, transformados por essa palavra, e podemos levar transformação à vida dos nossos alunos, mostrando a eles que quem se comporta assim ainda está dominado pela velha natureza. Ele continua essa lista de pecados, pecados de temperamento, a maledicência, blasfêmia, difamação do caráter humano, falar mal dos outros. Gente, o maior terror de um relacionamento quando acaba é a outra pessoa sair falando mal, difamando, divulgando fotos e vídeos e palavras que a outra pessoa disse, que até ontem era o amor da vida, e isso acontece muito entre adolescentes. Repito, começam a namorar com muita intensidade, quando largam, não conseguem se desvencilhar, e aí acaba entrando por esse caminho da difamação do caráter. Isso é obra da carne, isso é um caráter ainda dominado pela carne, tá? E ele vai continuar falando linguagem obscena, abusiva, grosseira, todo tipo de palavra torpe, que é podre, comunicação vulgar e de humor de baixo calão, até aquelas piadinhas. Muito cuidado. E, por último, ele coloca aqui a mentira, versículo 9, não mintais uns aos outros, que a mentira é o falseamento da verdade. Preste atenção, espalhar contenda entre os irmãos, fofocas, comentários desnecessários, que ao invés de encorajar e abençoar, amaldiçoam e desestimulam. Ou seja, a nossa língua é um instrumento de mutilação ou de restauração? As nossas palavras estão matando ou estão curando? Segundo que mentira é filha do diabo e o diabo é pai da mentira. Logo, quem pratica a mentira é filho do diabo, é parente do diabo, é qualquer coisa do diabo, menos de Jesus, porque Jesus é a verdade. Então você percebe aqui que nos relacionamentos, todas essas características, elas atrapalham os relacionamentos. Ira, indignação, maldade que leva à violência, ao ódio, a maledicência, a blasfêmia, linguagem obscena, os palavrões, a mentira. Tudo isso atrapalham os relacionamentos. Portanto, Paulo está dizendo, façam morrer este tipo de comportamento. Façam morrer este tipo de comportamento. E nós queremos aqui concluir me convidando mais uma vez para você compartilhar os nossos vídeos, porque isso ajuda-nos e ajuda muita gente que está começando a lecionar na classe agora, que está meio que perdido dentro desse trimestre, ok? Então compartilhe, vamos semear a palavra de Deus. A internet, gente, ela tem muito conteúdo, mas uma das coisas que me faz trazer aqui conteúdo, mesmo sendo de uma maneira tão simples, mas esse conteúdo tão maravilhoso, é que nós precisamos semear a palavra de Deus na internet. As pessoas precisam encontrar a palavra de Deus na internet. E como nós fazemos isso? Gerando conteúdo e compartilhando conteúdo. Então inscreva-se no nosso canal, manda esse conteúdo para todo mundo aí que você conhece e vamos abençoar a vida das pessoas, amém? Então, para concluir a nossa pré-aula, o que Paulo quer mostrar para nós aqui, uma ideia que eu tive é o seguinte: imaginem um mendigo, e você, professor, se pudesse ir no próximo domingo com pelo menos a parte de cima tudo rasgada, tudo furada, tudo sujo. Imagine um mendigo que acabou de ganhar uma fortuna, continuar vivendo com roupas velhas, rasgadas, sujas. Não combina. A pessoa, quando ganha roupas novas, ela joga as roupas velhas fora. Lembra? Roupas velhas, rasgadas, sujas, joga fora, certo? A roupa, por quê? A roupa indica a nossa classe social, certo? É errado, mas enfim, é assim. A roupa indica a nossa classe social.
o comportamento, as palavras, o que assistimos, o que ouvimos, indica nossa classe espiritual. Para quem vivemos, para quem estamos mortos. Se o comportamento reflete as práticas do mundo, estamos mortos para Deus, mesmo estando dentro da igreja, cantando, orando nos departamentos. Se o comportamento reflete uma nova vida direcionada pelo Espírito, estamos vivos para Deus. Muitos trocam as roupas para parecerem santos, mas não trocam o vocabulário, o que assistem, o que ouvem, os lugares que frequentam. Exibem uma santidade no templo, mas não a sustentam no dia a dia. A maior discrepância, a maior divisão da fé é a fé verbalizada no templo e negada lá fora. Demonstrada no cumprimento da roupa, negada no cumprimento da língua. O maior ataque à fé é uma igreja santa no templo, mundana fora dele. Adolescente que canta na igreja, em casa bate nos pais, agride com palavras ofensivas, canta eu me rendo na igreja e se eu te pego na escola, viciados em pornografia, mentirosos, violentos. Nos preocupamos com demonstrações externas de espiritualidade. Vestir terno e saia é fácil. E controlar a língua? E controlar a mente? Vestir-se de roupas novas é ter o caráter moldado pelo Espírito Santo todos os dias, refletindo no vestir, no falar, no andar, no agir, no negociar, no assistir, no visualizar, no compartilhar, no acessar. Então o que fazer? Pregar a palavra e deixar que ela faça o seu trabalho. A palavra é o molde que trabalha e conserta nosso caráter de dentro para fora, gerando mudanças duradouras e transformadoras em nós e através das nossas vidas. Por isso que ele diz aqui em Colossenses 3:8, pega a sua Bíblia para nós concluirmos esta aula. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Que Deus abençoe a sua vida. Foi um prazer estar com vocês em mais uma pré-aula. Fique ligado, assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal, manda para todo mundo e tem novidades para o próximo trimestre. Valeu, pessoal, um grande abraço, bom domingo, boa aula, que Deus abençoe você, sua família, seus alunos. Um abraço.